A paz seja convosco. Peço desculpas pelo atraso, mas eu deixei a mochilinha lá com todas as coisas dentro e a gente teve que voltar em casa. Já estamos novamente aqui prontos para louvar, adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu cuidado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Queremos, Pai, consagrar esse tempo ao Senhor, pedindo a Ti, Pai querido, que o Senhor fale ao nosso coração, nos oriente e nos abençoe, Pai. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Quero saudar você mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, que nos tem sustentado, nos tem guardado e protegido, e apesar dos reveses que a vida nos traz, Ele é conosco, e nós podemos ter a certeza de que temos um lar, um local de moradia eterna junto ao Pai. No tempo presente nós temos aflições, o mundo diz que nós teremos aflições, e nós temos que tentar de alguma maneira sobreviver aqui na terra, até que seja chegado o momento de nos reunirmos ao Senhor, seja porque Ele vai nos chamar, seja porque Ele vem nos buscar. Até lá, nós vivemos neste mundo pecaminoso e nós precisamos ter forças para continuar caminhando. Estamos meditando nos pecados intocáveis ou pecados sutis, aqueles que nós não damos tanta importância, aqueles que não aparecem muitas vezes nas campanhas, mas são aqueles que nós permitimos que eles tomem guarita no nosso coração e muitas vezes contaminando todo o nosso ser. Semana passada nós falamos sobre a ira. E a ira, ela tem alguns desdobramentos, e nós vamos tratar a partir dessa semana sobre as ervas daninhas da ira, pecados que andam junto com ela ou são gerados a partir dela. É normal pensarmos na ira tendo em vista algumas situações. Ficamos com ira e depois nos acalmamos. Às vezes pedimos desculpas à pessoa com que nos enfurecemos e outras vezes deixamos parar. Mas de algum modo a outra pessoa, com ou sem pedido de desculpa, supera a postura defensiva, seja ela uma contestação furiosa ou um ressentimento guardando na alma, e a vida continua. E o problema é exatamente esse: situações que a ira deflagra e que você, para continuar caminhando, continuar vivendo, toma alguma decisão. Não perdoa, mas continua vivendo. O relacionamento com o próximo foi arranhado, mas não foi desfeito. Você continua convivendo com a pessoa, sabendo que a pessoa, ela te magoou, ela te entristeceu, ela manifestou a ira dela contra você. Não é um jeito fantástico de viver com alguém, mas é tolerável. Mas será que Cristo, Ele deseja, ou Ele nos ordena que nós toleremos o nosso irmão na condição de vida? Essa parece ser a maneira de muitos cristãos de enxergarem o pecado da ira. O aceitam como parte da sua vida. Seja a manifestação da minha ira contra terceiros, seja a manifestação da ira das pessoas contra mim, é como se fosse algo normal e aceitável. O problema é que esta ira, seja ela ativa da nossa parte para o próximo, seja passiva do próximo para nós, ela gera consequências. A Bíblia não é tão complacente com a ira como eu e você talvez sejamos. Pelo contrário, a Bíblia manda que nós a eliminemos da nossa vida. Efésios capítulo 4, verso 31, Menícia, por favor.
Efésios. Quatro, 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Abandona isso, tira da sua vida, não é para fazer parte, longe de vós. De Colossenses 3:8. Agora, pois, vós também livrai-vos de tudo isso: cólera, irritação, malvadez, injúrias, grosseria, saúde de vossos lábios. Saída de vossos lábios, perdão. Amém. Na minha versão, agora, porém, despojai-vos. É como se fosse uma veste, uma capa que você tivesse sobre a sua vida. E ele fala assim: despojai-vos, tira essa roupa. Despojai-vos igualmente de tudo isso. Isso o quê? A ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Elimina isso da sua vida. Não é para você continuar vivendo com isso, ou permitir que isso faça parte da sua vida. Se você examinar bem esses versículos, descobrirá que em cada um deles a ira está associada com pecados horríveis como amargura, reclamação, calúnia, maldade e conversa obscena. Ela encabeça essa lista como se fosse aquela que deflagra todas essas coisas. Porque a amargura vem de onde? Essa ação, essa reação, ela vem de onde? Da afronta de alguém, da manifestação de uma situação, de uma pessoa contra você que não te é agradável. Também está incluída na lista de pecados repugnantes. Luísa, 2 Coríntios 12:20. Coríntios 12:20. Coríntios, capítulo 12, verso 20. Temo, pois, que, indo ter convosco, não vos encontre na forma que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperávamos, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. O apóstolo Paulo está finalizando a sua carta, segunda carta aos Coríntios, falando assim: eu esperava ver vocês diferentes, mas eu estou achando que não tem nada diferente. A primeira carta de Paulo aos Coríntios vem numa exortação forte em cima deles. Paulo ele dá uma aliviada no começo da segunda carta aos Coríntios, mas ele demonstra a tristeza do coração dele, porque deve haver relatos de pessoas que continuam agindo, como ele disse aqui, com ira no coração. E essa ira, ela está atrelada com uma série de coisas amargosas de uma vida em comunidade. É óbvio que a ira não anda bem acompanhada, e normalmente se associa a pecados horríveis, como amargura, reclamação, calúnia, maldade, conversa obscena. E normalmente se associa ao que consideramos pecados sérios, podendo até mesmo nos fazer cair em alguns deles. Apesar da ira ela ser considerada algo normal, em especial no mundo que nós vivemos, a pessoa tem as manifestações de ira, ela explode, mas depois ela pede desculpa e fica tudo certo. Ela anda com pecados que são sérios, não que são sérios, mais sérios perante Deus, e sim que são sérios segundo a nossa ótica. Mas como entender o versículo de Efésios 4:26? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo não está dando permissão para sentirmos ira. Nós já falamos sobre isso quando estudamos esse texto. Parece que o apóstolo Paulo está falando assim: olha, você pode irar, mas não pega com ele. Ele não está dando permissão para termos a ira no nosso coração, e muito menos nos mandando ficar com ira, como se ele estivesse ordenando: ó, você tem que se irar. E algumas pessoas elas entendem que esse versículo está dando uma ordenança: irai-vos.
O apóstolo Paulo está mandando, não é sem sentido isso. A pessoa que faz esse tipo de leitura, ela não conhece nem a literatura paulina, nem conhece os escritos da Bíblia. Paulo não está ordenando, pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele sabe que nós sentimos ira. O que ele está falando é: busque se livrar dela o mais rápido possível. Então, quando você lê o versículo de Efésios 4:26, você não pode deixar de ler a segunda parte desse versículo, que é: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que ele está falando é: se você se irou, tenta resolver isso o mais rápido possível. Não permita que você vá dormir sem resolver esse problema. Não expor o sol sobre a vossa ira vai impedir com que aquela ira, ela gere amargura no teu coração, porque você começa a pensar, você começa a ficar aquele pensamento retroativo: por que a pessoa fez isso, e por que ela fez, mas eu ajudei ela, eu era bom, e ele fez. Você começa a criar um negócio enorme na sua mente, e quando você acorda de manhã, você está com uma plantinha no seu coração, chamada raiz de amargura. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Isso é um grande problema em pessoas na igreja, isso é um grande problema nas pessoas da sociedade, casais, pais e filhos, pessoas que não resolvem os seus problemas, deixam a coisa para lá, e o que acontece é que quando a bomba explode, já não se consegue consertar mais nada. Temos uma expressão que aconselha: corte o mal pela raiz. É exatamente o que o apóstolo Paulo está falando: você não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Talvez você tenha que respirar um pouco, talvez você tenha que dar uma volta, tenha que meditar um pouco, mas não deixa passar muito tempo. Corta esse mal, não permita que ele crie raízes no seu coração. É isso o que Paulo nos manda fazer. Lide com a sua ira o mais rápido possível, e acima de tudo, não vá dormir cheio de ira. Quantas vezes nós vamos dormir cheio de ira? Os gatos fazem isso, né? As pessoas que usurpam os nossos direitos lícitos, reais, e o nosso coração fica amargurado, cheio de ira. Lide com a sua ira o mais rápido possível. Na melhor das hipóteses, ira é pecado. Na pior das hipóteses, ela dá origem a outros pecados. A ira, ela não anda sozinha, ela anda em grupo. Lembra daquela passagem lá em Mateus que diz assim, que quando um demônio ele sai de você, ele anda por locais áridos, e se ele não encontrar nenhum local que ele possa habitar, ele junta mais 7 e volta, e o teu estado é pior do que o primeiro. É exatamente a situação da ira. Ao invés de a gente nominar demônios, nós estamos falando que esta ira, ela gera outros pecados. É aquele versículo que diz: um abismo chama outro abismo. Se você permitir se ficar com o coração irado, ele vai gerar uma amargura, e quanto mais tempo passa, mais difícil. Tem um livro que nós citamos já, que chama do Robert Jones, que é a ira arrancando o mal pela raiz. É exatamente isso que tem que ser feito, porque a ira, ela cria raízes. Nesse tópico, analisaremos alguns resultados de longo, médio e curto prazo causados pela ira. É o que nós vamos chamar nesse tópico de ervas daninhas da ira, ou filhas da ira. Filhas da ira. Eu escolhi esse título porque essa erva daninha não é uma planta que desejamos cultivar. Não queira cultivar a ira no seu coração. Sim, você tem direito, mas não vai fazer bem para você. Sim, afrontaram você, rejeitaram você, maltrataram você, falaram mal de você, mas isso vai fazer mais mal do que bem. As ervas daninhas da ira, elas não são benignas, pelo contrário, elas são nocivas. Elas envenenam a nossa mente e a mente das pessoas que nos cercam. O câncer, quando atinge o nosso organismo, ele afeta ao nosso organismo. Se porventura, e eu espero que você não passe por isso, mas se você tiver câncer em algum órgão do seu corpo, e você não tratar, esse câncer ele vai virar uma metástase, ou seja, ele vai se espalhar por outros órgãos. Talvez ele alcance o pulmão, alcance o coração, alcance o fígado, e ele vai se alastrando.
até que chega um momento em que há uma falência múltipla de órgãos. Mas quem morre é você. Talvez as pessoas à sua volta sofram. Mas no caso da ira, quando você é uma pessoa adepta e que manifesta a ira, esse câncer é como se fosse uma doença contagiosa, como se fosse um Covid, em que a pessoa ela é contaminada simplesmente por estar junto com você, em especial se ela tiver alguma afinidade com você. Você manifesta a sua ira, as pessoas elas se compadecem de você e elas também ficam iradas, e elas ficam também amarguradas. E aquilo que era um problema de um ser, do indivíduo, ele passa a ser problema de um grupo de pessoas, talvez de uma igreja, talvez de uma nação. As pessoas elas se sentem iradas e elas manifestam isso, e outras pessoas como que absorvem. A ira é como uma erva daninha que envenena a nossa mente e a mente das pessoas que nos cercam. Quais são essas ervas daninhas que brotam da fermentação da ira? E há alguns que nós vamos tratar. A primeira dela é ressentimento. A pessoa que se ira e não trata, ela se sente ressentida com o próximo. Toda vez que você quiser encontrar com o próximo, você vai dar uma amargura, um mal-estar no coração. Será que eu encontro? Será que não é melhor eu me afastar? Isso chama-se ressentimento. É uma ira guardada no peito. Ela brota no coração da pessoa que foi maltratada, e aí a condição é passiva, não é ativa. Eu recebi a manifestação da ira sobre a minha vida, então eu tenho guardado no meu coração esse ressentimento. Eu fui maltratado e eu acho que eu não posso fazer nada a respeito da situação, então eu fico ressentido. Um funcionário ele é injustiçado pelo seu chefe, mas não ousa enfrentá-lo, e internaliza a ira em forma de ressentimento. Então eu não manifesto, mas eu estou amargurado no meu coração, ressentido no meu coração. Eu mato a pessoa no meu coração, eu mato a pessoa nos meus pensamentos. Talvez ninguém fique sabendo, mas o meu coração ele é ressentido em relação a uma pessoa. Um marido talvez reaja da mesma forma em relação à sua esposa. Ressentimento. Pode ser mais difícil lidar com o ressentimento do que com a ira clara e evidente, porque em muitos casos a pessoa continua lambendo as feridas e relembrando a injustiça que sofreu. No aconselhamento bíblico eu encontro muitas pessoas assim. Sofreram injustiças reais na sua vida, foram injustiçadas, maltratadas, e a pessoa ela não consegue perdoar, e por não perdoar ela fica trazendo aquele assunto à tona todas as vezes. Pessoas como essa não há como aconselhar, porque ela fica como que rodando em volta do rabo, e toda vez que você tenta avançar, a pessoa volta, parece que ela tem uma âncora naquela situação, naquele fato do passado, e a pessoa volta repetidas vezes, e a figura é de um cachorro lambendo as suas feridas. E quando o cachorro lambe as suas feridas, o que acontece é que as feridas não curam. Se você tiver uma ferida em qualquer lugar do seu corpo e você ficar mexendo nela, ela não fecha, ela continua aberta. E parece que a pessoa tem um prazer mórbido em olhar para aquela ferida, e ela tem que continuar aberta. Eu não posso viver sem essa ferida, porque afinal de contas eu fui injustiçado. Isso faz com que as pessoas elas sejam amargas. As pessoas elas muito mais repelem as pessoas do que atraem, por conta do ressentimento. E parece que aquele julgamento que nunca ocorre daquela pessoa que te maltratou, você mantém aquela situação viva no seu coração. A pessoa nem lembra mais disso, ela não é afetada mais por isso, mas você continua, semana após semana, mês após mês, ano após ano, trazendo à tona
posição do ressentimento por conta de uma ira que foi sofrida. E se você não resolve o ressentimento, e se você não resolve este problema, seja de alguma maneira tentando conversar, tentando se acertar perante Deus, esse ressentimento ele toma um vulto maior, como eu disse para você, como se fosse um câncer. A ira, ela não quer andar sozinha, e ela gera ressentimento no seu coração. Mas se esse ressentimento ele não for resolvido, ele vira uma coisa pior, chamada amargura. Pessoas amargas. A amargura é causa de alguns tipos de câncer. A amargura, ela pode causar gastrite, úlceras em você. Tem pessoas que têm problemas de reumatismo, problemas ósseos, toda sorte de dificuldades, problemas de toda sorte de espécie, por causa da amargura. Todo câncer é por conta da amargura? Não. Todo problema ósseo, problema nervoso, problema estomacal, é problema decorrente da ira? Não. Mas muitas pessoas chegam a desenvolver um câncer por causa da amargura do seu coração. Esse sol, ele se põe sobre a ira dele tantas vezes repetidamente, que a pessoa não consegue nem dormir mais. A pessoa ela fica difícil de lidar. Pessoas que você não consegue conversar sem que você olhe e você sinta aquela condição ruim. É o que as pessoas hoje usam como adjetivo, uma pessoa tóxica. Uma pessoa que não dá para você conviver com ela sem você ter um diálogo são, tranquilo. Você não consegue nem falar, por exemplo, que o céu está bonito, porque a pessoa está numa condição de amargura tão grande que ela vem trazer novamente aquela situação do passado. A amargura é um ressentimento que se transformou em rancor contínuo. Enquanto o ressentimento ele pode se dissipar com o tempo, a amargura continua a crescer e apodrecer, aumentando cada vez mais o grau de indisposição. E a palavra correta para a amargura é apodrecimento. A pessoa não consegue ter mais felicidade na vida. Nada mais traz alegria a ela, porque ela está amarga. Se você tiver com o paladar amargo, de alguma maneira você tentar colocar algum alimento na sua boca, ele não te é agradável. Às vezes a gente tem aquela sensação, né, dá um meio que regurgita assim, e vê aquele negócio amargo assim na garganta. Você pode comer o chocolate mais doce, pode comer a comida mais gostosa, o que fica na sua boca é uma amargura. Quando você come uma coisa amarga, ruim, não amargo de chocolate, não é isso, é o amargo daquele amargo ruim. Qualquer coisa que você colocar na boca não te é agradável. É a mesma coisa você amargo perante as pessoas. As pessoas elas se sentem mal junto de você, e você cada vez fica mais amargo. Por deixarmos de lidar com a ira inicial, a amargura é quase sempre uma reação a médio e longo prazo, a um erro, seja ele real, seja ele imaginário. Por que imaginário? Porque nós não nos atemos à situação que ocorreu. Eu pedi para minha filha pegar um copo d'água e ela não pegou, e eu fiquei irado com ela, e aí ela não me ama. E aí você vai crescendo, começa a criar uma coisa na tua cabeça que ninguém nem está percebendo. O nosso coração, ele é imaginativo. Ele começa a avançar por campos e por lugares que nunca ocorreram. Então aquilo que era uma coisa pequenininha e talvez passível de resolução fácil, você faz aquilo criar um vulto tão grande que fica longe do seu alcance de tratar aquilo. Um líder interveio numa situação que envolvia um adolescente na igreja. Um exemplo: o pai da garota achou que o líder não soube lidar bem com a circunstância. Em vez de tentar resolver a questão, o pai ficou com ira e ficou, por consequência, amargurado.
nas palavras do pastor, ele se consumia em amargura. O pai disse ao pastor: eu perdoei aquele irmão, mas eu não quero nem ver mais a cara dele. Que perdão é esse? Que perdão é esse? Em que só de eu ficar na presença da pessoa, eu já me sinto mal. Que perdão é esse? É evidente que ele não perdoou. O perdão verdadeiro resulta em um relacionamento restaurado e não em um rancor permanente. Sim, há situações em que você não tem como conviver mais, como uma situação, por exemplo, de violência doméstica. Não dá para você exigir que alguém que foi agredido conviva com a mesma pessoa, mas essa amargura de coração, ela tem que sumir. Tem organizações que tratam exatamente nessa condição de que houve um assassinato na família, aquela pessoa ela tenta de alguma maneira intermediar o assassino com a família do assassinado, exatamente para tentar tirar essa amargura, porque as pessoas elas não conseguem mais viver. Foi algo que a Benícia citou na semana passada, em relação a Boate Kiss, em que vários jovens morreram, e por mais que se execute a justiça, nunca vai sair a amargura do coração se não houver o perdão. E o resultado mudou, né? A prisão deles foi decretada depois. Né? E não vai mudar nada. Porque enquanto a pessoa não está presa, a minha luta é que seja presa. Então quando eu estiver preso, eu espero que morra. Eu espero que mude a lei do país e tenha a lei da tortura, tenha a lei da pena de morte. E quando morrer, eu vou continuar amargurado. As pessoas, se elas não liberarem perdão, elas não conseguem avançar. Não conseguem avançar. Eu estava procurando um texto aqui, eu achei Hebreus 12, versículo 14, acho que 14, falando: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio delas muitos sejam contaminados. Então o versículo que ela leu acabou resumindo toda a condição da amargura que se estende, a amargura que infecta, a amargura que apodrece o coração das pessoas. O homem, aquele pai que eu estava dando exemplo, estava consumido pela amargura, porém seu farisaísmo não lhe permitia enxergar isso. Tudo que ele conseguia ver era o erro real ou imaginário cometido pelo líder, e o pai continuou acalentando a amargura. Nós temos situações que são difíceis de lidar no nosso coração. As pessoas elas foram afrontadas de maneiras o mais grave possível. A gente vê a condição do feminicídio, a gente vê a condição do estupro, da violência. Estava passeando, uma reportagem lá na internet, que 32% dos suicídios no mundo ocorrem na Índia, por conta das mulheres que são violentadas, pelas mulheres que são agredidas pelos seus próprios maridos. E a reportagem falava assim: as mulheres elas tinham uma relativa paz durante o dia, porque os maridos saíam para trabalhar. Com a pandemia, eles ficaram em casa. 32% dos suicídios do mundo ocorrem na Índia. E aí a pessoa falava assim: são 25 suicídios por minuto. Gente, é muita pessoa se matando. Por causa do quê? Amargura de coração. Como lidar com isso? Não é fácil. Essas mulheres, elas vivem situações extremas. Se não houver algum tipo de apoio, se não houver algum tipo de cuidado, não tiver alguém para dar a mão e ajudar, a única saída que essas pessoas encontram é a morte, é o assassinato, é tirar a sua própria vida. Como julgá-las? Porque num país que é extremamente idólatra, que tem centenas e milhares de divindades, eles vão se apoiar em quê? Elas vão se apoiar em quê? E no mesmo país, Índia,
15% dos suicídios masculinos no mundo ocorrem naquele país. Será que aquele país é um país agradável de se viver? Será? O homem estava consumido pela amargura, porém seu farisaísmo não lhe permitia enxergar isso. Tudo que ele conseguia ver era um erro real ou imaginário cometido pelo líder, e o pai continuou acalentando a ira, a amargura. Como esse episódio ilustra a amargura, é um sentimento frequente na igreja. Alguém é maltratado de alguma forma, ou acha que foi maltratado. A nossa igreja era pequena. Às vezes é mais difícil de acontecer isso, mas pode acontecer. Pode acontecer. O pastor ele vai na casa da Diene, vai na casa da Menise, por algum motivo. Pronto. A pessoa cria na cabeça dela um sentimento de que não, ele ama mais a uma do que o outro. Entro rápido na igreja por algum motivo, como hoje, que eu esqueci o celular, esqueci a Bíblia lá, numa sacolinha lá, numa mochilinha, e aí eu cumprimentei a Menisa, mas não cumprimentei o Sebastião. O Sebastião fala, caramba, o que é? Por que ele me fez isso? Eu estou aqui ajudando ele nem me cumprimenta. Nós, a grande maioria das amarguras nossas, elas partem de tolices, que nós acalentamos no nosso coração. Em vez de buscar resolver a questão, a pessoa deixa o ressentimento inflamar e transformar-se em amargura com o passar do tempo. Talvez a pessoa tenha buscado resolver a questão, mas o oponente não quis saber da conversa. Pode ser que tenha procurado um dos líderes da igreja e este fez pouco caso do assunto e despediu-a, deixando claro que o problema era todo dela. Não importa se a desfeita foi real ou imaginária, a amargura nunca é uma opção bíblica. Não permita, porque isso não faz bem para você. Isso vai te matar. Vai fazer com que você seja uma pessoa afastada da sociedade. As pessoas não vão querer conviver com você. E além de você ter amargura no coração, você também vai desenvolver algum tipo de depressão. Entenda que depressão ela é real. A causa é que é discutível, não é doença. Mas ela existe. Os sintomas dela são reais. Uma pessoa não fala que está com pânico porque ela é fresca. Ela está sentindo aquilo como um sintoma, um comportamento daquilo que ela mesma está internalizando dentro do coração, que precisa ser resolvido. Podemos ser magoados e reconhecer como que o fomos, sem ficar amargurados. Cristo fez isso. Estevão fez isso. Profetas receberam esse tipo de tratamento. Discípulos, apóstolos, pessoas ao longo de toda a história da igreja, eles foram rejeitados na sua fé, mas eles não desenvolveram amargura no seu coração. Quando vemos a figura de Lutero, ele não queria dividir a igreja católica romana. Ele queria simplesmente para que as coisas que estavam erradas se resolvessem. Mas nem por isso ele ficou amargurado pela rejeição do líder da igreja da qual ele congregava, que era o Papa. Ele vê aquilo, se sente mal, mas passa. Você tem que aprender a lidar com as coisas. O problema é que cada vez mais, na nossa sociedade, nós temos aprendido a não lidar com as dores. Toma um remédio, toma um antidepressivo, toma um remedinho aqui, e aí você não lida com a sua dor. E se você não lida com a sua dor, ela vai continuar lá. Essa semana, a Juju passou mal. Começou a acordar vomitando, estava com febre, levaram ele ao hospital. Ela ao hospital. Eu estava monitorando com a Ingrid, e aí o doutor falou assim, foi só um mal-estar. Como assim? Como é que a pessoa vomita com mal-estar? Como é que a pessoa tem febre com mal-estar? E deu alta para ela. Ele não sabe o que fazer. Ele manda embora. Pela graça de Deus, ela está restaurando, está melhorando, parou de vomitar, começa a se alimentar, não se alimenta como antes, mas começa a se alimentar. Mas se você não tratar, aquilo não resolve. Nós temos que identificar
as situações na nossa vida, Apocalipse fala: lembra onde você deixou o primeiro amor. E o primeiro amor engloba o amor a Deus e também o amor ao próximo. Aonde você deixou o primeiro amor? Volta lá atrás, corrige o que precisa ser corrigido, e aí volta a caminhar. E se você não fizer isso, você vai ter o seu lampião não, o seu, como é que é o negócio? Candeeiro, entendeu? Vai ser tirado do seu meio. A luz, ela desaparece de você. A palavra de Deus fala assim: não entristeçais o Espírito, não apagueis a chama do Espírito. Como é que você faz isso? Estando amargo. Você não consegue olhar para as situações da vida de maneira nenhuma como agradáveis. Você não consegue ver nenhuma bênção de Deus sobre a sua vida como agradável. Pastor, que Deus nos fez um ser social, né? Para se relacionar com Ele e entre as pessoas, com as pessoas, né? Mas ainda que as pessoas viessem a nos abandonar, né? O Salmo 62 de Davi, né? Davi fala, né? Somente em Deus a minha alma espera assim ansiosa. Ele vê nele, em Deus, a sua esperança, né? Então que, ainda que haja essa possibilidade que todos em algum momento venham nos abandonar em alguma situação, o Senhor Jesus se revela a nossa âncora, a nossa rocha, em que podemos é o lugar certo, é o lugar ideal para ancorar a nossa vida. Então, se em algum momento as pessoas possam nos abandonar em alguma situação, Jesus é a âncora das nossas vidas. Então, assim, é o lugar certo para apoiar as nossas vidas em qualquer momento. Então, assim, ainda que possamos estar passando um momento feliz ou tristes, Jesus sempre vai estar ao nosso lado para a gente recorrer, né? Então é isso, assim, né? Certamente a amargura pode acontecer em qualquer relacionamento, mas infelizmente acontece na maioria das vezes com as pessoas que deveriam nos amar, deveriam cuidar de nós. Família da igreja, família biológica, um filho ou uma filha talvez ache que os pais gostem mais de um irmão do que dele, e sua percepção pode até estar correta, mas isso não dá direito à amargura. Se o filho é cristão, ele não deve amargar esse sentimento a ponto de o rancor se transformar em amargura. Então, quando a gente vê, por exemplo, a condição de José no Egito, ele era o preferido, e aí o que aconteceu com aqueles irmãos? Eles desenvolveram ressentimento que não foi tratado. Depois de um tempo eles ficaram o quê? Amargos. Fizeram todo aquele estratagema para chegar a matar o filho, o irmão mais novo lá. Benjamim não tinha nascido ainda. E aí no final das contas vendem ele como escravo. O que leva uma pessoa a vender o próprio irmão como escravo? Ou em tentar matar? Quando a gente vê o caso, por exemplo, lá da Suzane Richthofen lá, o que leva uma filha a arquitetar o assassinato dos pais? Será que é só o dinheiro? Ela só queria o dinheiro. Ou alguma coisa, algum ressentimento no seu coração cresceu de tal maneira em que ela desenvolveu uma amargura tal que a levou a matar os pais de uma forma brutal. E isso acontece com mais frequência do que nós podemos imaginar. Casamentos, relacionamentos, vira e mexe aparece um maluco aí que foi lá e matou a namorada porque a namorada não quer ficar mais com ele. Ressentimento que vira amargura. Pastor, que até o Salmo 121 fala isso, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Tem até uma música que eu acho bonita, não cante, porque às vezes a gente cantou até na igreja. Se o mar vier me encobrir, o Senhor me toma pela mão e me segura pela mão. Então, assim, mesmo que situações assim, então assim. Muitas vezes irmãos adultos ficam amargurados porque acham que saíram perdendo, por exemplo, num entrega de presentes ou na divisão de uma herança. A gente vê bastante isso em filme. As pessoas elas acham que elas têm direito. Aí quando morre o ente querido, a pessoa não deixa para ela e ela fica amargurada.
não consegue mais suportar a memória daquele que foi e nem daqueles que ficaram. Repetindo, a amargura não é uma opção para cristãos. Cristãos que vivem amargurados, eles não são cristãos. E a menos que Deus age de uma maneira sobrenatural na vida dessas pessoas, infelizmente, elas vão passar a eternidade no inferno, mesmo tendo sido batizados, mesmo tendo confessado Jesus como Salvador, mesmo tendo ministério, mesmo sendo pastores, mesmo sendo dizimistas, mesmo sendo qualquer coisa. A amargura no coração, que é a falta da liberação do perdão, é um sinal que ela nunca conheceu a Deus. Nós vamos para o nosso intervalo. Nós já falamos do ressentimento, nós falamos da amargura. Quando nós voltarmos do intervalo, nós vamos falar sobre a inimizade e a hostilidade. Que Deus te abençoe e te conceda graça.